Queridos irmãos, bom dia a todos, que a graça do nosso Senhor esteja sempre nos sustentando, amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, vamos ler do verso 8 até o verso 12 do livro de Atos, capítulo 4, do 8 ao 12. Se você não trouxe a Bíblia, você pode ouvir a leitura do texto sagrado que diz assim: Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor. Querido Deus, apesar de nós, pecadores, apesar de mim, fala aos nossos corações, por meio da Tua palavra, iluminando o nosso entendimento de tal forma que sejamos por Ti instruídos, corrigidos, ensinados, e assim saiamos daqui prontos, capacitados e dispostos a viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Faz isso, Senhor, pelo nome santo e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, há no ser humano algo muito natural que faz com que ele busque incessantemente uma situação de instabilidade. Quando falamos de dinheiro, temos a opção de fazermos um plano de previdência privado ou do governo, ou então adquirirmos títulos de crédito, papéis, de tal forma que buscamos a segurança de um rendimento permanente. E por aí vai a outras opções. No que diz respeito à saúde, nós nos preocupamos muito em garantir a segurança de uma saúde, por isso fazemos planos de saúde. Há quem faça até seguro de parte do corpo, dada a preocupação em garantir a segurança, a tranquilidade neste aspecto. Na parte material, nós seguramos o carro, a propriedade, a casa, o prédio. Aqueles que são empresários seguram seus estabelecimentos, as mercadorias passam a ficar seguradas. E quando a vida vai acabando, terminando, nós nos preocupamos em não deixar problemas para aqueles que ficam e fazemos um bom plano funerário. Então, na nossa vida, nós buscamos sempre trazer resoluções para as nossas necessidades. Isso é tão sério na vida do ser humano, que há aqueles que buscam, por meio de ações, de um estilo de vida, garantir que mesmo depois que você passe desse plano existencial, você também viva uma vida vazia de todos aqueles transtornos contra os quais o ser humano vive lutando. A garantia do sustento, que traz a tranquilidade e o conforto,
a garantia da saúde, que traz vigor, força para continuar vivendo, a garantia da manutenção dos bens, enfim, a felicidade. Há aqueles que acreditam que, pelo comportamento que possuem aqui na terra, no plano existencial terreno, garantirão uma vida melhor. Portanto, a ausência de dor, de sofrimento, de frustração, uma vida feliz, uma vida de realização. O livro de Atos, de alguma forma, vai nos mostrar, vai nos levar a compreender que há meio que um funil que nos leva inevitavelmente a um único lugar, aonde encontramos a solução para os nossos conflitos, para as nossas ansiedades, para as nossas impossibilidades. E é exatamente sobre isso, é sobre ter uma existência segura, e por isso podemos dizer, aqueles que estão em Cristo, podem dizer, creio e logo proclamo. Proclamo o quê? Que há somente um Salvador. É sobre isso, é sobre a singularidade de Cristo na vida do ser humano, como condição sem a qual não há segurança, não há esperança, não há vida feliz. É sobre isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos traz como mensagem central. O livro de Atos, se você na sua Bíblia voltar algumas folhas, poucas folhas no início, no capítulo 1, vai nos falar exatamente sobre as coisas. O versículo 1 diz: escrevi acerca das coisas, de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É disso que fala o livro de Atos, que se propõe, quando Lucas, inspirado, levado por Deus a escrever todos os acontecimentos relativos àquilo que Cristo fez e ensinou, e que repercute na segunda parte do livro de Atos, na vida dos apóstolos, que são aqueles que continuam realizando a obra que o Senhor iniciou. Portanto, tem a ver com Cristo. O Ato dos Apóstolos, ou o livro que relata as ações praticadas pela igreja, porque há registro não apenas dos apóstolos, mas de todos quantos foram chamados, escolhidos, capacitados pelo próprio Deus, na descida do Espírito Santo, que fez com que cada um deles, inclusive Pedro, que se destaca, testemunhasse daquilo que Jesus fez e ensina a cada um dos seus discípulos, porque é de uma relação inseparável que se fala, de uma vida de discipulado, uma vida de compromisso, uma vida de resposta àquilo que Deus estabelece as nossas vidas. E o capítulo 1 se propõe exatamente mostrar estes acontecimentos, sobretudo a chegada e a manifestação do reino de Deus, porque este era o conteúdo sobre o que Cristo pregava. Quando vamos para o livro de Marcos, encontramos exatamente Cristo falando, explicitando a sua missão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 2 de Atos, aí há alguns outros acontecimentos. O grande acontecimento, a concretização da promessa daquilo que Cristo disse que iria acontecer, quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles irmãos que estavam ali reunidos, e um acontecimento se destaca: Pedro, levantado, conduzido pelo Espírito Santo, faz uma exposição das Sagradas Escrituras, tendo como fundamento todas as Escrituras, ou toda a Escritura do Velho Testamento, e faz um trabalho hermenêutico e de exposição brilhante, mostrando que Cristo era aquele que havia sido prometido, e que veio e que encarnou e que foi morto pelas mãos ignorantes, porque não conseguiram
compreender, reconhecer que Cristo é o Senhor, o Cristo bendito, ungido de Deus, e por isso, pelas mãos iníquas daqueles homens, Cristo foi crucificado, foi morto. E aquele discurso, aquela pregação expositiva de Pedro, então, traz um resultado glorioso de pessoas que, pelo poder do Espírito Santo, compreendem a mensagem transformadora. E Cristo é pregado naquele lugar. E a mensagem, a tônica, é sempre esta, o versículo 21 do capítulo 2, todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Mas no capítulo 3, outro grande acontecimento, que é aquele que vai desaguar no capítulo 4. Pedro e João entram no templo e encontram um coxo, um homem deficiente, padecendo as suas necessidades. E então Pedro, manifestando o poder de Deus naquele lugar, ou o Espírito Santo, melhor dizendo, por meio de Pedro, manifestando o poder de Deus naquele lugar, cura aquele paralítico. E o texto diz que de um pulo, o paralítico, ficando são, entra com eles no templo, louvando a Deus, dando glória a Deus. E isso naturalmente incomodou as pessoas ali, de tal forma que Pedro e João, são levados presos. E o capítulo 4 é exatamente a resposta de Pedro ao interrogatório, porque se você voltar para o capítulo 4, no versículo 5, até o versículo 7, nós encontramos exatamente uma nota resumida dos acontecimentos e de o que agora iria se processar, quando diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem de sumo sacerdote, porque praticamente o que se está falando é de uma casta. Haviam pessoas que deixavam o ofício do sacerdote de forma oficial, mas mesmo assim estavam relacionados, estavam completamente ativos e eram pessoas influentes ainda na decisão do Sinédrio, que não podia, salvo acontecimento muito peculiar acerca do templo, executar ou dar uma sentença de execução contra estes homens. Mas no versículo 7 diz: e pondo-os perante eles, os arguíram da seguinte forma: com que poder ou em nome de quem fizestes isto, a cura do homem que era coxo? E no versículo 8, então Pedro se levanta e fala. Este é o contexto que a fala de Pedro, o texto que nós acabamos de ler, está inserido, e é a base para a nossa devocional, para a nossa reflexão e fortalecimento da nossa alma nesta manhã. E o texto fala exatamente isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. E aí há toda uma apresentação de respostas fundamentadas para que aqueles homens pudessem compreender o porquê da ação praticada pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João. Mas o versículo 12, ele, no meu entendimento, ele é nuclear, ele é central, ele traz uma carga de informações que irão nos fazer compreender o quão singular Cristo é em questão de salvação da vida humana. Porque se você for ler o versículo 12 comigo, desde a sua primeira letra, a letra E aqui, ela tem uma função aditiva, porque ele vem falando sobre a explicação da cura do coxo, porque é isto
que é usado como pretexto por aqueles homens doutos, cheios de teologia, de espiritualidade fajunta, de uma vida hipócrita, que buscavam a manutenção do status quo deles, que na verdade se apresentavam como referenciais, como seta que eventualmente apontava na direção de onde o povo de Deus deveria seguir. Mas a cura do coxo foi apenas um pretexto àqueles homens para arguir os discípulos acerca de Jesus, porque eles já sabiam, eles eram conhecedores, na verdade, eles foram protagonistas da decisão condenatória que levaram Jesus, ou que levou Jesus à morte. Eles não estavam alheios ao que estava acontecendo. Eles estavam cônscios, eles sabiam da intenção de Jesus, dos apóstolos, porque eles, aonde eles estavam, eles pregavam sobre Jesus. E isto incomodava uma classe de pessoas que não tinham nenhum compromisso com o Evangelho, mas o compromisso com seus próprios interesses. Os interesses espúrios do ser humano, que são impotentes, que não produzem resultados para a glória de Deus. E aqui há exatamente uma ação aditiva. A letra E aqui tem a função de aditivar. Como se Pedro estivesse dizendo não apenas a resposta acerca da cura do homem sobre quem nós dizemos que ele foi curado, em nome de quem, mas é mais do que isso. Pedro foi além da resposta. Pedro se antecipou. Ele não se preocupou em trazer respostas toda quadradinha. Ele foi além, porque ele sabia o que deveria ser dito. Mas o Evangelho e o poder do Evangelho, ele não é manifestado pelo poder do homem, pela inteligência do homem, pelo poder de influência, pelo network, pelos títulos, por quaisquer outras circunstâncias que o homem possua, mas é pelo poder do Espírito Santo. E não é à toa que o texto faz questão de nos informar que Pedro não pelo poder que ele próprio eventualmente poderia ter de discurso, que não é verdade, que ele era um homem do povo, um pescador, ele não tinha o preparo que Paulo tinha, a fineza, o preparo acadêmico que Paulo desenvolvia, mas o texto, ele quer nos informar que a ação transformadora pela qual o poder de Deus se manifesta quando nós falamos o Evangelho de Deus, acontece por iniciativa do Espírito Santo. Veja que o versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos. Não há possibilidade de realizarmos a obra evangelizadora, a proclamação do Evangelho, por nós mesmos, pelas nossas forças, pela nossa capacidade, pela nossa estratégia, pelo nosso planejamento, porque a obra de transformação, ela acontecerá absoluta e conclusivamente, exclusivamente pela ação do Senhor, porque foi esta a resposta de Jesus a Nicodemos, que muito embora sendo um doutor versado na teologia contemporânea, do período em que ele vivia, ele não pôde compreender estas coisas. E é por isso que o Senhor Jesus diz que é necessário nascer de novo. E o novo nascimento não é obra de uma ação praticada de forma autônoma. Não existe o botãozinho da fé salvadora. E é por isso que Paulo, lá em Efésios, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós. Por isso eu não possuo em mim a fé necessária para que eu tenha a garantia da resolução do maior problema existencial do ser humano, que não é a busca do dinheiro,
que não é a busca da garantia da saúde, que não é a preservação do seu patrimônio, mas é exatamente a salvação da condenação do pecado. O problema do ser humano se chama pecado, com todas as implicações de significação e reflexão que possa existir. Nós precisamos refletir sobre o poder do pecado na vida do homem. John MacArthur diz que se você tirar a consciência do pecado da sociedade, o caos está estabelecido. É pelo poder do Espírito Santo que Pedro, então, vai para além da resposta provocada pela pergunta daqueles homens, daquelas autoridades. E ele, então, no versículo 9 diz: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo pelo que foi curado. E então, no versículo 10, ele diz, como que chamando a atenção, como que passando o marca-texto e dizendo, mas para além da pergunta que me foi dita, ou que me foi posta, ele diz: tomai conhecimento, todos vós e o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e Pedro mexe na lembrança deles, olhe, o Nazareno, que vocês sabem quem é, aqueles que vós crucificastes. Pedro lança na conta deles a culpa, a responsabilidade da morte de Jesus Cristo. E ele não faz isso por um acaso, mas com um propósito, para mostrar que nem aquela classe de homens, de pessoas, era suficiente para salvar a si mesmo, nem apontar caminho de salvação para outrem. Tomai conhecimento, a quem vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro tira toda a carga de reconhecimento, de tributo que pudesse ter sido creditada a ele. Ele diz, olha, não fui eu e nem em meu nome, em nome de nenhuma outra pessoa que este milagre aconteceu, mas que para que ficasse conhecido o nome do Senhor Jesus, foi em nome dele que este milagre aconteceu. Entenda uma coisa, irmãos, Deus, ele não realiza, ele não opera, ele não executa nada que não tenha relação, compromisso com a manifestação da glória de Cristo. Deus não tem compromisso comigo e com você, Deus não tem compromissos com os nossos projetos. Embora ele cuide de nós, embora ele diga que nós temos um valor maior do que os pardais e do que os lírios, embora ele diga e se preocupe com as nossas necessidades, em última instância ele não supre as nossas necessidades para atingir ou saciar um capricho humano, meu e seu. Ele, quando opera para a glória do seu nome. Nós precisamos entender isso. Deus não tem compromisso com os nossos projetos. Deus tem compromisso, irmãos, com a sua glória que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. É esse compromisso que precisamos entender. E então, há o aditivo aqui, quando ele diz, e também. E aí ele traz agora um termo que está aqui no sentido muito mais absoluto. Quando o não está posto aqui, é um não, é um negativo absoluto, que não deixa espaço para que eu e você, ou a audição, o auditório, as pessoas que estavam ouvindo Pedro, não há espaço para considerar nenhuma outra alternativa. É não, completa e absolutamente, é fechado, não há abertura, não há. E também, Pedro diz, e não existe nenhum lugar e nenhum ser, nenhum lugar e nenhum ser, não há salvação. E veja que o texto diz, e não há salvação em nenhum outro,
em nenhum ser, em nenhuma instituição, em nenhuma ação, em nenhum posicionamento, não há salvação. E a salvação aqui é exatamente o livramento de uma situação calamitosa, dolorosa, de tristeza advinda como consequência da condenação do pecado. Você conhece muito bem exatamente a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte que fora predita por Deus a Adão como consequência da desobediência. Não era o fruto, naturalmente, se era banana, jaca ou uma manga, pouco importa. Não era o fruto, mas exatamente o coração preenchido, saciado, completo e absolutamente por Deus, que o homem deveria viver, deveria ter na sua vida, sendo preenchido, não havendo necessidade. Necessidade, irmãos, é quando lhe falta alguma coisa. Mas Deus, Ele preenche e deve preencher toda a nossa vida de tal forma que em todas as áreas, particular, familiar, conjugal, relacional, profissional, em todas as áreas, Deus deve ser a fonte da nossa realização. Quando isso não acontece, acontece exatamente o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram, e esta é a verdade central da Bíblia, que não há um justo, não há um sequer, todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. E aí Paulo, em Romanos capítulo 3, 23, traz essa verdade resumida, dizendo que todos pecaram. Todos, os feios, os bonitos, os ricos, os altos, os baixos, não importa, os pretos, os brancos, os amarelos, os pardos, todos, absolutamente todos pecaram, estão no estado de pecado, e em decorrência desse estado de pecado, encontram-se sobre a aplicação da lei punitiva de Deus, em decorrência da quebra do mandamento que traz a morte. É esta verdade que precisa ser cada dia mais lembrada, pregada. E a salvação diz respeito ao livramento desta condição. É a soma dos benefícios e das bênçãos que o cristão, redimido de todos os males desta vida, todos eles gozarão após a volta visível de Cristo, porque esta é a esperança, irmãos. Não há sentido, o apóstolo Paulo vai falar na carta de Coríntios, não há sentido em viver uma vida cristã se a nossa esperança não for estar com Deus na glória, pela manifestação do seu poder que haverá de se manifestar na nossa vida, no nosso corpo, quer já na sepultura ou não. Esta é a ansiedade, é o que nós anelamos, é o que esperamos, porque é a concretização absoluta da nossa salvação. Não há salvação, não há livramento. E a palavra preposição, a palavra em aqui, que se repete 3 vezes, em, entre e pelo, no mesmo texto, traz o mesmo significado, que aí a preposição aqui, ela tem a sua importância, porque ela vai trazer exatamente a ideia, a denotação de estado, de lugar. E fazendo uma troca numa perspectiva didática, somente aqueles que estão em Cristo, é o que Paulo fala exatamente em 1 Coríntios 15, 17, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e são exatamente pela instrumentalidade. Somente aqueles que estão em Cristo, no lugar em Cristo, pela instrumentalidade da morte substitutiva, da aplicação dos méritos de Cristo a todos aqueles que são chamados por Deus eficazmente ao arrependimento, ao reconhecimento de sua natureza pecaminosa, à verdade central de sua condenação e à miséria absoluta, que somente Deus, manifestando a sua graça em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo e na glória de Jesus Cristo, que haveremos de sermos livres desta condenação.
Não há nenhum outro abaixo do céu. Ou seja, o que Pedro está tensionando na sua fala é que debaixo, nas relações institucionais humanas, sejam religiosas, financeiras, filosóficas, não há em qualquer manifestação humana, ou seja, abaixo do céu, no plano terreno, nas relações humanas, no desenvolvimento humano, não há absolutamente nem instituição e nem homem. E este é um recado ao Sinédrio. Este é um recado àqueles homens pretensiosos que estavam ali, convictos de que eles, como intérpretes da lei, eram exatamente a seta que apontava à salvação. Pedro diz exatamente: não existe. Mais uma vez, o verbo existir, de ser e estar, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. E a palavra dada aqui significa exatamente algo que é designado com um ofício, com o objetivo do seu cuidado salvador. Nesta perspectiva, irmãos, é exatamente aquilo que Pedro vai falar nos versículos 22 do capítulo 2, quando ele diz que Jesus Cristo, no discurso inflamado, poderoso, dirigido pelo Espírito Santo, Pedro, então, no ápice da sua pregação, ele diz que Jesus ele é aprovado por Deus, por meio de milagres e prodígios e sinais. No versículo 36 do capítulo 2 diz que Deus o fez o Cristo, Senhor e Cristo. Nenhum outro nome, nenhum outro ser manifestou pelo poder de Deus os milagres e os sinais. Nenhum outro nome, nenhum outro ser teve a aprovação de Cristo e a declaração de ser Ele Senhor e Cristo. No capítulo 3, no versículo 13, diz: o Deus eterno glorificou a seu servo Jesus Cristo. A manifestação de Deus, e esta é a ideia de Pedro, quando ele diz que não há nenhum outro nome dado, aprovado por Deus. Não há, somente Cristo. E não é à toa que ele, em João capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Era esta mensagem que o apóstolo Pedro estava passando para aqueles homens. É esta mensagem que a igreja de Cristo precisa estar comprometida. A igreja não pode estar comprometida com qualquer outra ação, com qualquer outro projeto. E a igreja, irmãos, eu sei que os irmãos sabem disso, mas é preciso lembrar do óbvio, porque são nas coisas óbvias que nós tropeçamos, não são nas coisas complexas. Por isso que a igreja de Éfeso era uma igreja muito forte teologicamente, ao ponto de perceber as heresias e dizer assim: para fora daqui, tudo que é heresia. Uma igreja forte que tinha na sua galeria de pastores, só pastores tops. Mas era uma igreja que tropeçava no óbvio, no amor. Esquecia do amor. Era uma igreja forte teologicamente, mas era uma igreja que tropeçava nas coisas elementares. Então é destas coisas que se está falando. Por isso que Cristo diz que acerca destas questões não pode haver pluralismo de concepções. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no contínuo do explicativo ele diz: se pois o Filho
vos libertar. Ou seja, a verdade é o Filho que liberta, e verdadeiramente, quem é liberto por esta verdade, o Filho de Deus, aprovado por Deus, por poderes, por manifestações de curas e milagres, o Cristo bendito, acerca de quem, no momento do batismo, uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, ouvi-o. Por isso que Jesus inicia o seu ministério em Marcos, dizendo, como já repeti e repetindo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Cristo estava falando dele próprio. Ele havia chegado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que a singularidade de Cristo é absolutamente importante para a igreja. Por isso que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que, e aqui mais uma preposição no sentido de instrumentalidade, pelo que importa que sejamos salvos, o importa é a necessidade. Nós precisamos, na medida que somos usados por Deus, mostrar para as pessoas com as quais convivemos, que a condenação do pecado na vida dele é uma coisa séria. Ele precisa da salvação. E ele precisa saber que somente em Jesus, porque a segunda parte do versículo 23 do capítulo 3 de Romanos diz: na medida que ele diz e condena toda a raça humana e fala que todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. Só está na presença de Deus aqueles que obtiveram em Jesus Cristo a justificação, o perdão dos pecados e foram livres da condenação do pecado. E a segunda parte do versículo diz: mas são gratuitamente justificados pela redenção, que há onde? Em Cristo Jesus. A redenção há exclusivamente em Cristo Jesus. E terminando, irmãos, algumas conclusões aplicativas. Nós precisamos, o ser humano precisa entender que a real necessidade que ele passa vai além das relações e conquistas do plano terrestre. É isso que Gênesis capítulo 3, versículo 15 vai nos falar. É isso que o versículo 19 do capítulo 3 de Atos vai nos falar. É isto que o versículo 21 do capítulo 2 de Atos vai nos falar. É isto que o versículo 36 do capítulo 3 de Atos vai nos falar da necessidade, porque é isso que ele fala. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 21 do capítulo 2, será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor. A singularidade de Cristo é determinante na convicção, no processo de salvação. Versículo 19 do capítulo 3 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E o versículo 26 do capítulo 3 ainda vai dizer: cada um se aparte das suas perversidades. Perversidades estas que foram praticadas por aqueles que pela cegueira espiritual e estado de pecaminosidade não reconheceram, não viram em Jesus que Ele era o Cristo bendito, a concretização de toda a promessa feita no Velho Testamento. Embora cheios de teologia, de hermenêuticas, eles não poderiam e não enxergaram essa verdade, e por isso que no versículo 5 do capítulo 3, o apóstolo fala exatamente: vós matastes o autor da vida, e no versículo 10 do capítulo 4, ele diz: a quem vós crucificastes, porque as obras do homem sem Deus absolutamente são desprovidas de motivações que glorifiquem ao Senhor. Mas o mais admirável é no versículo 17 em diante, quando encontramos os homens não tendo do que expor, ou ao que expor os discípulos, ameaçam para que eles calassem, cessassem de falar de Jesus. E mais uma vez, aí, o versículo 21 diz: depois ameaçando-os mais ainda, e a ameaça
ela ocorre exatamente depois de uma postura do apóstolo Pedro, quando ele diz: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, acerca daquilo que é transformador e motivo da vida de Cristo, da vida de Pedro, melhor dizendo. A segunda conclusão aplicativa é exatamente que não há, portanto, instituições ou pessoas que possam apresentar solução verdadeira à necessidade do ser humano, ou seja, as obras, não são as obras praticadas, sejam elas boas, elas não têm poder de me levar ao Senhor Jesus e nem de me trazer perdão, porque a segunda parte do versículo 10 de Efésios 2 diz: porque somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em terceiro lugar, Cristo, somente Ele é o único que pode saciar as reais necessidades do ser humano. É a manifestação da graça de Deus, que se manifesta exatamente no versículo 22 do capítulo 2, no versículo 33 do capítulo 2, no versículo 13 do capítulo 3, e os resultados podem ser obtidos exatamente pela manifestação do Senhor. O resultado disso, irmãos, aqui no versículo 37 ao 41 do capítulo 2, do posicionamento de Pedro acerca das convicções que lhe conduzia, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu lembro das palavras de tia Vilsa. Todas as vezes que no sábado, no seminário, nós saíamos para evangelizar, tia Vilsa, uma missionária de um fervor espiritual muito grande, nos orientando, dizia: lembrem-se que Deus não enviou vocês para salvar ninguém, porque vocês não têm poder de salvar ninguém. A missão que Deus lhes deu é de anunciar que só há salvação em Cristo Jesus, porque é Ele que opera tanto o querer como o realizar, é Ele que opera o novo nascimento, porque o novo nascimento não pode ser produzido pela carne, mas vem de Deus. E enquanto os apóstolos, enquanto a igreja estava comprometida em pregar o Evangelho, enquanto a igreja estava comprometida em pregar que somente Cristo é o cabeça da igreja, é o centro do universo, Ele é a fonte da criação, Ele é a salvação da igreja. Enquanto a igreja estiver comprometida com isso, Deus irá operar, irá adicionar os que haverão de ser salvos dia a dia. E no versículo 4 do capítulo 4 diz que depois, muitos porém dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo portanto o número de homens a quase 5.000 pessoas. Irmãos, qual é o nível de compromisso que nós temos? Pedro, naquele momento, diante do sinédrio, seguramente estava amedrontado. Mas existem dois tipos de medos. Existe o medo ali, o medo real de uma situação perigosa na qual nós estamos eventualmente expostos, mas existe um medo consciente, um medo que tem uma relação com um motivo, e isso faz com que Pedro, consciente do perigo, se posicione. Irmãos, não há outro caminho. Eu não sei se você é joio, eu não sei se você é trigo, mas se você for trigo, se posicione como trigo. Nos posicionemos como trigo, custe o que custar, custe a nossa vida, irmãos, porque ser cristão não é um faz de conta, nós não estamos brincando. Não há sentido nesta reunião, não há sentido nesse empreendimento chamado igreja, se de fato Jesus não for o cabeça da minha vida, no dia a dia, nas decisões, nas ações, nas palavras, nos pensamentos. É brincar com perigo, é saber que na verdade o que nos esperará é o inferno, porque a Bíblia diz que só há dois caminhos, o céu ou o inferno. E só irá para o céu aqueles que em Cristo Jesus não apenas foram transformados, mas porque foram transformados, passaram a viver debaixo do governo e da direção do Senhor Jesus.
Por isso proclamamos, porque cremos que só há um Salvador, o Cristo de Deus bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da igreja, o Rei eterno, o cabeça da igreja, o nosso regente, o nosso governante, a quem adoramos, a quem proclamamos, a quem manifestamos todo o compromisso para a glória de Deus Pai. Que Deus nos ajude.